Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Voltamos para a Copa, ainda sem saber o que vai acontecer. Exatamente. A gente tá querendo até acelerar para entregar esse job aqui, porque se não rolar, não vai ser por falta de esforço nosso, entendeu? Exatamente, E exatamente. se rolar, a Já gente não comprei o fica na álbum, correria. Exatamente. isso. Eu já comprei o álbum, que deve chegar no final de maio. Então, até os caras estão enrolando o máximo possível para conseguir atualizar o que podem, né? Porque assim, Itália entrar já não entrou, todo mundo estava na expectativa, já deu errado. O Irã já ninguém sabe se vai jogar ou não vai jogar. Então a gente está aí, vai ser uma grande adrenalina essa Copa. Mas a gente se propôs a fazer livros para a Copa e aqui estamos. É isso. É isso. Eu quero muito saber se o Neymar tá no nosso álbum da Copa. Eu não sei. Eu também. Eu estou muito curiosa. Eu quero É, saber. É uma pena eles mandarem só em maio, porque eu já queria ver isso já, mas enfim, descobriremos em breve. Para quem não está acompanhando, vai ter uma playlist com todos esses vídeos da Copa. Cada vídeo a gente fala de dois grupos. É, Se a gente não tem uma indicação, porque assim, né, gente? O Uzbequistão é um pouco complicado, a gente vai recomendar alguma coisa relacionada à Palestina. E no final, a gente faz um vídeo só com os países da repescagem, porque esse ano o esquema da Copa foi um pouco diferente. Então, hoje aqui a gente vai falar do grupo I e do grupo J, certo? certo. Então vamos começar com a provável campeã. Vou zicar já, já que a gente tá zicando todo mundo, vamos já zicar a França, porque é a minha inimiga, é a minha nêmesis atual do futebol. Vamos falar de França então. O que que você recomenda? Eu recomendo algo que eu ainda não li, mas eu preciso ler por conta dos meus estudos. São os Contos de Maldoror, do Conde de Lautréamont, uma obra do romantismo francês, extremamente gótica, extremamente perversa. Uh, Se fosse uma fantasia, daria pra chamar de dark fantasy, né? Aquele conceito de mal absoluto, né? da Então, hora. Já gostei. e ela meio que é um balão de ensaio para várias ideias que foram reaproveitadas pelas vanguardas do século XX, ali do começo do século XX, principalmente o surrealismo, né? Então, fica aí Gostei. os Cantos de Maldoror. Assim, ouve-se muito falar, sei muita coisa sobre, mas ainda não li. A gente é o famoso, tá na lista infinita de leitura. Problema Exatamente, nenhum. E exatamente. aqui nós estamos. No vídeo que saiu semana passada aqui no canal, eu fiz o meu haul de coisas que eu andei comprando aí nos últimos meses. Eu juntei livros por 3, 4 meses para mostrar alguns para vocês aí. E eu falei de um livro do Carrère, que é O Adversário, que foi o primeiro livro que esse ano, eu acho, que chegou na sexta. Eu abri no sábado e li até do começo ao fim. Assim, eu não conseguia parar de ler. Porque basicamente ele vai contar a história de um homem que acorda um dia, vai até a casa dos pais que moram ali perto da casa dele, mata os dois com um tiro cada um, volta pra casa, mata a esposa, as duas filhas e bota fogo na casa com todo mundo dentro, inclusive ele. Só que ele sobrevive. E aí, quando o povo vai olhar, fala, ué, mas todo mundo tem um tiro, menos ele. Os pais dele morreram, mas ele tá aqui. Então começam a puxar aí os fios de o que que tá acontecendo, e aí descobrem um castelo de cartas da vida do cara, é uma coisa insana. E o Carrera escreve sobre esse caso e ele se corresponde com o cara na prisão, porque ele ficou chocado com a história toda, né? A frieza da situação toda. Obviamente foi um grande circo midiático, porque esses casos normalmente são, mas o Carrera queria entender desse cara, falou, velho, o que que aconteceu, sabe? Você espanou um dia, como é que foi? Então ele se corresponde com o cara e o livro é isso. O livro é o caso, como o Carrera descobriu, as correspondências que eles trocam, e eu acho que ter essa, você falou do mal absoluto, né? Eu acho que casa muito com isso, essa conversa de tentar entender a maldade. Ainda que às vezes eu acho que a gente não tem uma resposta, às vezes as pessoas são um lixo, porque elas nasceram lixo, elas são um lixo, assim, não tem uma resposta, eu acho que nem o cara sabia explicar o que ele fez, ou por quê. Sim, Recomendo bastante, para quem não leu ele ainda, como eu, foi a minha primeira experiência, foi ótima. Acho que é um baita de um livro para falar de crimes reais, mas não falar, não sensacionalizar o crime, mas tentar entender essa questão de uma maldade tão pura, sabe? Porque, porra, duas crianças, velho, duas crianças que, sabe, antes de morrer abraçaram o pai, assim, sabe? Uma coisa pesadíssima. Então, O Adversário, muito bom, de verdade. boa. É, e sangue frio, né? Ah, Exatamente. você
Vai contorno, nessa linha, né? vai nessa. Só que não um romance, né? Só um adendo copístico aqui, né? Que lá em 2018, quando esse podcast começou, a gente cravou a França, tá? Puta, tá vendo? Já me dá tão nervoso já. Vamos parar com isso. Vai perder esse ano, se tudo der certo. Alguém derruba um Mbappé no primeiro jogo, já estoura o joelho. Não, os médicos do Real Madrid já fizeram isso, né? Fizeram o tratamento do joelho errado dele. Aí, Estão não, tá, tentando ajudar, né, tá gente? tudo ok. Vai Se pro você campo, vai olhar, pro tá campo. todo mundo tentando resolver o problema de não ter a França jogando. Agora é só o povo ir lá e. E ó, Enfim. o parceiro dele de seleção, que também joga no Real Madrid, o Camavinga, tinha uma lesão no tornozelo. Trataram o tornozelo errado dele também. Existe um padrão aí. Existe um padrão. A Espanha tá tentando sabotar essa Copa. Tá entendendo o que eu tô dizendo? É isso. Estão tentando ajudar todo mundo. É só o resto agora se mexer também. Entendeu? Exato. Tá dado o recado. Vamos então para Senegal. Senegal, com forte influência francesa, né? Durante muitos Uhum. anos foi uma colônia da França. O livro que eu selecionei aqui foi um livro que eu ganhei de presente, porém ainda não li, mas estou muito curioso. É o Murambi, o livro das ossadas, do Boubacar Boris Diop. Nome Mura, pesado, nossa, nome forte. porque é justamente sobre esses Imagina, efeitos da colonização em Senegal, né? veja só. Essa questão muito cruel de você ter que sair do seu país de origem, que foi tão massacrado, né? Tão explorado, para você conseguir ter a oportunidade de conseguir entender os mecanismos que fizeram isso, né? Então você entende e depende desses mecanismos de certa forma, porque é aquilo que te estrutura na sua vida. É uma mecânica extremamente escrota e cruel, né? Então, Talvez ainda mais para os países não anglófonos, né? Porque você sai exatamente. da colônia, você só pode ir para o colonizador, né? Os cara, então a gente vai. Aliás, acho que é isso que você falou, né? É uma influência francesa forte na literatura. A minha recomendação também vai ser um autor senegalês que foi publicar na França. É, Você ser obrigado a ter essa conexão constante com o seu colonizador, né? isso vai Forte. bater na Argélia também, de qualquer forma, né? Exato. Realmente, para países anglófonos, você ainda consegue escapar, sei lá, para Austrália, Nova Zelândia, que Isso, foram vai para o colônias, né? Canadá, aos Canadá, Estados Unidos, que seja, exato. real, Não é sim. muito fácil, mas o resto não é meio difícil, né? Eu vou, inclusive, no vencedor do Goku, porque a França gosta de fazer isso. A França gosta de premiar os imigrantes das colônias, né? Só não gosta de ser muito simpática com eles. Mas, enfim, a mais recôndita memória dos homens, do Mohamed Mbougar Sarr. Foi um sucesso, você sabe desse livro, a gente falou dele à medida que eu estava lendo. Eu fiquei enlouquecida com esse livro quando eu peguei para ler, acho que ano Sim. passado, retrasado. É inspirado muito no Bolanho, tem uma forte influência do Bolanho dele. Ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é uma história dentro da história, mas tem que ser bem feita, porque senão você perde tudo, você perde as duas, ou as três, que seja. Mas um autor senegalês descobre um livro publicado em 1938 e o autor desse livro desapareceu sem deixar rastros porque ele foi acusado de plágio. Então ele vai tentar entender onde está esse autor ou o que aconteceu com ele. E aí ele vai conhecendo pessoas, ele vai conhecendo lugares, ele viaja o mundo atrás dessa história. Lembra muito 2666, né, em alguns momentos. É um livraço de verdade, muito bem escrito, é aqueles que dá bololô na cabeça, né, do jeito que a gente gosta, assim, é um livro meio doido às vezes. Eu gostei demais, demais mesmo. Então, quem tiver coragem de encarar, eu recomendo. Eu não li por causa do hype, né? Mas eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Prepara. Mas Agora que você tá esse falando foi bem, eu um leio. que eu realmente não gosto também de ler no hype. Esse foi um que eu acho que valeu. Pelo menos eu prefiro ficar longe, mas esse eu vou te dizer que achei bom de verdade. Talvez você, como mais conhecedor do Bolanho do que eu, reconheça talvez influências que eu não reconheci, né? Bom, daí vamos para Noruega. Noruega, eu separei a série Minha Luta, do Karl Knausgaard. Esse nome, né? Sete Esse livros. nome sugestivo. Aham. Cara, pelo que eu entendi, nada mais é do que a história, uma autoficção de um escritor que se considera
muito bom, mas Uhum. na verdade é um grande fracassado. É a grande história da literatura ocidental, né? Um bando de gente de barriga cheia, com ego inflado, que não escreve É. porra nenhuma. Mas é isso. Eu vou ler em algum momento, eu acho que faz parte, né? É a literatura Ah, cara, e deu uma ocidental bafafá condensada. na. E deu uma bafafá na Noruega. Parece que a família brigou com ele, porque ele falou. É Foi autoficção, mas ele põe umas coisas ali que aconteceram. Então, deu uma treta. É sempre legal quando isso acontece. igual naquele aquele francês, né? Que foi um dos criadores da autoficção que botou a esposa dele lá, falando da traição que ele descobriu. A mulher se matou, o cara foi preso, a porra toda O povo aconteceu. é maluco, cara. O povo é maluco. Mas enfim, é isso. É uma grande novela de família, uma grande sessão da tarde. Muito bom. Muito Sim. bom. É, eu vou no nosso clássico, né? Eu já falei do Ibsen aqui, eu adoro o Ibsen, Casa de Bonecas. A gente tem um episódio dedicado à Casa de Bonecas e o Inimigo do Povo, então não vou falar muito, vão lá ouvir o episódio. Tem 1 hora da gente falando do Ibsen. É um dos maiores dramaturgos da Europa, historicamente, por um motivo. E eu acho um livro à frente do tempo, né? A mulher questiona a necessidade de ser a esposa tradicional, fazendo bolo às 3 da tarde. É isso, ela é tradwife ou ela não é tradwife? Aí vocês vão ter que ler para descobrir. E a gente fala disso, então, como eu disse, tem um episódio inteiro. Então vocês vão lá ouvir, porque ficou muito bom. É isso. Eu gostei muito desse episódio. Pô, muito bom. Aí, isso é foda demais, de verdade mesmo. Muito bom mesmo. Bom, com isso, tem um time faltando nesse grupo, vai para repescagem, então vai para o nosso episódio final. E aí a gente vai, então, para o grupo J, Argentina. Falando de autoficção, né? Mas agora uma boa autoficção, uma ficção feita com qualidade. Eu vou falar aqui dos diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia, um dos maiores expoentes da Hum, literatura argentina. E ele grande. fez esses diários de um escritor, né, do Emílio Renzi, esse alter ego. Eu já cheguei até a metade do primeiro volume, só que aí parei, né? Aquelas coisas de leituras iniciadas que a gente vai esquecendo durante um tempo. Mas está aqui, no cantinho, a trilogia completinha para poder me deliciar. O Piglia é sensacional, assim, um maluco fenomenal. E é muito essa pegada também de um escritor falando sobre, principalmente, o exercício da literatura, né? Mesmo que sejam em metáforas, né? Uma metalinguagem aí. Consegue transpor isso muito bem. É um escritor muito sensível. Então, os diários de Emílio Renzi, publicados pela Todavia, né? Quando tem um país latino, acho que é até um pouco. É até bizarro para a gente escolher. A gente fala muito de literatura latina aqui. Houve uma época que a gente falou ainda mais, a gente tinha episódios dedicados ao cinema latino, à literatura latina. Então, assim, quem tem interesse nisso, tá tudo aí no nosso. Sei lá, a gente tem uns 300 vídeos já, gente. É muita coisa. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar aqui. Mas eu vou me repetir, porque eu acho que eu já falei de Operação Massacre 1 milhão de vezes nesse podcast, ou nesse, sei lá, nesse canal do YouTube. E quem não leu ainda, é porque tá perdendo tempo. Mas aqui a gente vai ter o Rodolfo Walsh investigando, ele é um jornalista, e ele vai investigar a história de 12 homens que contam que passaram por uma tentativa de fuzilamento. E aí a Argentina, em 56, era regida por uma junta, né, militar, que tinha acabado de depor o Perón. E o Walsh era a favor dessa junta, ele achava que era uma boa ideia, né? Ele era anti-peronista. Mas quando ele começa a investigar esse caso, ele começa a ver que a justiça tem sido feita de forma arbitrária e nada faz muito sentido, assim. A história toda é meio doida, meio escabrosa. E à medida que ele investiga, quanto mais ele descobre, mais a gente vê uma pessoa que se olha no espelho e começa a se questionar também. O Walsh, a gente sabe, né? Ele sumiu, acho que em 77. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ele. Tá morto, acho que isso é certo, mas assim, ninguém sabe onde tá o corpo, ninguém sabe nada. Ele é um dos desaparecidos, da ditadura argentina. E grande parte do que aconteceu, um grande motivo por isso, é porque ele virou uma voz anti-ditadura, em grande parte por conta desse caso. Então, é um caso que você vê que ele tá. É um caso de um jornalista que a gente sempre espera encontrar, né? É um jornalista que começa a questionar seus próprios preconceitos, que começa a questionar a verdade do que ele achava que existia. E eu acho que isso é de uma beleza e de uma sensibilidade muito em tempos de ditadura, em tempos de violência, em tempos de uma política meio estranha.
é de uma sensibilidade muito boa. Você tem que ser muito foda pra olhar no espelho e falar, cara, eu apoiei um negócio que tava totalmente errado. É. É, e aceitar isso. Né, fazer o contrário. Então, Operação Massacre, leiam e me contem depois. Me agradeçam depois. Só isso que eu vou dizer. Simples assim. Ousada. Falamos de França, falamos de Senegal. Então, vamos falar de Argélia. O que Pô, que você tem? é, é muito difícil você pegar porque a Argélia acaba naquele questão de que pouca coisa é traduzida para cá. Mas existe um Uhum, franco-argelino em particular que faz muito sucesso, né? E que a gente tem um episódio uhum. sobre o livro aqui, que é A Peste do Albert Camus. Muito bom, A gente muito fez bom. na época da pandemia, né? Então se leva em conta como uma peste se Trauma, espalhou a depressão. exatamente por toda uma cidade. E aí teve questões de isolamento forçado, né? De encarceramento das pessoas, de controle de trânsito, de, Uhum, né, de selecionar quem podia fazer o quê, em que hora, em qual tempo. Obviamente era uma alegoria ao próprio processo de colonização e também ao processo de ocupação da França, né, uhum. pelos nazistas. Porém, naquela época fazia muito sentido, com a gente em lockdown e desesperados É. por alguma notícia que pelo menos aliviasse um pouquinho nossos corações. E acho que foi um dos episódios que a gente conseguiu idealizar um pouco formas de falar sobre, né? Essa coisa meio metafórico-alegórica acerca dos assuntos que nos rodeiam, assim, para poder compreender um pouco melhor nossa realidade, né? É um livro do Camus que é um pouquinho mais formulaico, ele é mais quadradinho de Uhum. forma, mas é fácil de ler, é uma parada que acaba sendo uma leitura rápida e fazendo com que essas alegorias tomem conta rapidamente, assim. Então, recomendo demais e ouçam o episódio. Vai ficar Pô, é linkado aí. verdade. Vai ter bastante coisa linkada aí, hein? Isso aí. É, eu vou falar também de um, na verdade, que tem uma ligação com o Camus, que é o caso Messot, do Kamel Daoud. Na minha andança aí para fazer os livros em conversa, que eu já publiquei acho que dois ou três aqui, eu acho que um dos mais famosos e que eu já me recomendaram antes foi o caso Merceau, que é uma resposta, né, ao estrangeiro do Camus. E aí ele vai contar a vida do homem que é conhecido apenas como esse estrangeiro que é assassinado no livro do Camus, mas ele vai dar uma vida para ele, que é o que a gente não tem, né? Vai dar o outro lado, literalmente. Talvez esse livro em conversa venha em algum momento, não sei ainda, eu não tô muito. Apesar de eu ler muito livros de crime, eu sempre achei o Estrangeiro um livro bem pesado. E eu não sei se eu tô no momento de reler para poder fazer esse vídeo, mas em algum momento vem aí. Ouçam o nosso episódio de Camus, leiam tudo dele, e essa eu acho que é a melhor recomendação que a gente pode dar. É isso aí. Importantíssimo. Áustria. Áustria, eu vou para uma das minhas poetas favoritas em língua alemã, que também escreveu alguns dos romances, e esse romance em particular é um dos romances definidores do século XX em língua alemã, que é Malina, da Ingeborg Bachmann. Hum, É, é uma história sobre a emancipação da Malina, né, de uma mulher, que desafia todos os tabus. Né? Você pode ouvir o tabu quebrando a todo momento no livro. Mas, enfim, é uma vou história sobre a adorar, hein? emancipação da mulher, sobre uma realidade que esconde várias agressões, né? A gente já conversou um pouco sobre isso em Berlim Alexanderplatz, sobre essa agressão do dia a dia, esses pequenos fascismos, né? E os pequenos machismos, os pequenos atos de misoginia que ficam implícitos dentro de uma sociedade tão dura, tão encastelada em determinados valores. E a forma do livro, ela toma uma forma mais teatral também, então uma quebra muito grande com a questão tradicional, né, do romance certinho, textão, parágrafo, parágrafo, parágrafo. Ele se mistura nas formas, arruma uma confusãozinha.
E vale a pena, cara. Uma experiência única. Acabou de ser lançado ou relançado. Acho que foi lançado, na verdade. Primeira tradução para o português brasileiro pela Estação Liberdade. Sempre Estação Liberdade Grande. sendo comentada aqui, mas Incrível. não temos como fugir dela. Eu vou recomendar, mais um livro em conversa, que é O que aconteceu após Nora deixar a Casa de Bonecas, da Elfriede Jelinek. Já que eu indiquei o Ibsen, né, na Noruega, a Jelinek, na verdade, ela cria uma Nora contemporânea, ela escreve essa peça em 79 e ela continua exatamente do ponto em que a peça do Ibsen acaba, que é a Nora saindo de casa e abandonando essa vida que construíram para ela. Então, todo mundo que tem aquela sensação de, e agora? Aí ele, né, que tenta responder isso. Sem contar que o livro conta com tradução da nossa querida Gisele Eberspächer, que já esteve aqui com a gente falando de Ursula Le Guin. A gente fala da Gi muito aqui, a gente é muito fã dela, do conteúdo dela. E eu vou deixar, inclusive, um vídeo em que ela conta sobre o processo de tradução, porque ela trabalhou com três outros tradutores, a Angélica Neri, a Ruth Bohunovsky e o Luiz Abdala, que também já esteve aqui no podcast dando entrevistas sobre tradução de peças, né? Então, você vê como tem uma galera pampa, hein, que já esteve por aqui. Vocês estão vendo? Então, eu vou deixar tudo linkado aí pra vocês. Acho que quem não conhece o canal de... Acho que muita gente deve conhecer o canal da Gi, mas quem não conhece vai conhecer. É um canal incrível. E ela também trabalha como tradutora. E ela fez, acho que o doutorado dela, se eu não me engano, sobre a Jelinek, que Bem, ela conhece pra caramba. Tradução muito boa, peça muito boa e dando continuação numa história clássica da dramaturgia do mundo. totalmente, totalmente. Beijo, Gisele, também, né? E Saudades. aí, para fechar este vídeo, Jordânia. Cara, coisas curiosas, né? Eu tava procurando a história do olho do Jorge Bataille. Só que Hum, alguma coisa na minha cabeça pode ter sido até um reflexo dessas pesquisas que a gente fica fazendo na internet para caçar novidade. Eu cismei que era a biografia de um olho. E Biografia de um Olho realmente é um livro de um hum, autor jordaniano, que é o meu Ibrahim Deus. Nasrallah. É um sinal, você devia comprar e ler. Sim, não, foi o que eu fiz. Boa, ok. Que é a história, é a biografia, né, da primeira mulher fotógrafa palestina, que é a Hum, Karima Aboud. Ela morreu 8 anos antes da Nakba, e aí vai ali ele dá uma dimensão pessoal dela, né, dessa figura importante para a cultura palestina, mas também dá uma dimensão geral de como é a efervescência do momento da história que a Karima está vivendo, né? Então, eu que não sou tão fã de biografias, ainda mais que essa é curtinha, bem ágil, pô, é um prazer de ler assim, uma parada de contato, né? A gente já vem falando de muitos autores palestinos aqui, rendendo muitas sim. homenagens, mas um baita acerto da Tabla aí. Então, recomendo demais. Sempre Nessa ela. confusão toda, sempre aparece, né? Com Sempre ela umas publicando pérolas. coisas incríveis. Muito bom. Exatamente. E que ideia maravilhosa de chamar de biografia do olho a biografia de uma fotógrafa. Maravilhoso. Totalmente. Genial. Totalmente. Bom, eu fui na linha de autoras que falam da vida de mulheres, né? Como eu fiz lá com a Arábia Saudita, mulheres subjugadas do Oriente Médio. E eu vou recomendar Meu Nome é Salma, da Fadia Fakir. Esse aqui saiu em 2008, aqui no Brasil, também sem muito alarde. E conta a história de uma menina que engravida fora do casamento e é ameaçada de morte, mas ela não pode tirar o filho. Então ela tem que ter a criança, ela é obrigada a ter a criança. E aí essa criança é tirada dela quando nasce. Então ela começa aí uma busca incessante para achar a filha, né? E ela vai acabar na Inglaterra, e muita coisa vai acontecer na Inglaterra, mas o livro foi muito criticado quando saiu, porque a Inglaterra estava no ápice, né, da violência religiosa contra muçulmanos. Então, estava tendo ali, os ânimos estavam um pouco difíceis, e a autora veio a público falar muito contra, o governo britânico na época, que não tomava medidas, né? A gente sabe como é. Então, o livro ficou muito marcado no Reino Unido, principalmente, e pouco falado. Mas, como eu disse, tem uma edição aqui no Brasil, não sei se é fácil de achar, para ser sincera, não achei ainda,
mas tá na minha lista. Eu gosto dessas histórias, acho que é importante a gente ler, porque a subjugação da mulher ela é igual basicamente em todo lugar. Então, vale a pena a gente ler e entender. Então, meu nome é Salma, da Fadia Fakir, Coisa certo? linda. Certo. Bom, com isso, mais dois grupinhos aí da Copa entregue para vocês. A gente volta então a fazer mais um e depois da repescagem. Então, nos aguardem. Ziquem quem vocês querem que perca nos comentários e nos recomendem livros. Exatamente. A gente Importante. gosta. Certo? Certo. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.